Imagine encontrar um homem morto em uma praia, sem identificação, sem pistas, apenas um fragmento de papel com as palavras Taman Shoot. Esse é o início de um dos casos mais enigmáticos da história. Hoje, mergulhamos no enigmático caso Taman Shoot, ou como alguns dizem, Somerton Man, o Homem de Somerton. Em 1º de dezembro de 1948, um homem foi encontrado morto na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. Ele estava encostado em uma mureta, com as pernas esticadas, sem sinais evidentes de violência. O corpo foi descoberto por um turista que passava na região e, inicialmente, parecia ser apenas mais um caso de morte natural ou talvez de alguém que havia falecido enquanto descansava na praia. Mas quem é que falece enquanto descansa na praia? Vestia um terno bem alinhado, mas não tinha documentos de identificação. No bolso da calça, um pedaço de papel rasgado com as palavras Taman Shoot. O fragmento foi posteriormente identificado como parte de uma coleção de poemas chamado Rubaiyat. Em 14 de janeiro de 1949, a equipe da estação ferroviária de Adelaide encontrou uma mala marrom com a etiqueta removida. A mala foi despachada no vestiário da estação no dia 30 de novembro de 1948, que era o mesmo dia em que o homem foi encontrado morto na praia de Somerton. O conteúdo da mala incluía vários itens pessoais, como um roupão xadrez, chinelos, cuecas, pijamas, um par de calças marrons com areia nos punhos, artigos de barbear, uma chave de fenda, uma faca cortada de forma estranha, uma tesoura afiada e um pedaço pequeno de metal que parecia ser bainha para uma faca. Também um pincel de estêncil usado por oficiais de navio mercante para marcar cargas. O mais estranho foi que todas as etiquetas de identificação das roupas foram removidas, exceto por algumas peças que tinham a marca T-Kane. A polícia verificou, mas não encontrou nenhuma pessoa com esse nome. Isso levantou a hipótese de que o nome poderia ter sido deixado propositalmente ou por engano. Também havia um cartão de linha encerada, não disponível na Austrália na época, que coincidiu com o tipo de linha usado para reparar bolsos das calças do homem. Esse detalhe sugeriu uma possível conexão com alguém que sabia reparar roupas. Faz sentido. O casaco encontrado na mala indicava que foi fabricado nos Estados Unidos, o que sugeria que o homem ou alguém próximo a ele tinha ligação com a América. A polícia concluiu que o homem provavelmente chegou à instalação em um trem noturno vindo de Melbourne, Sydney ou Port Augusta. Eles especularam que ele teria se banhado e se barbeado nas seat baths. É um tipo de banho público, com instalações e piscinas, enfim, que ficam perto da estação. Contudo, ele não embarcou no trem para Henley Beach e foi visto pela última vez nas proximidades da estação. A mala e seus itens foram um ponto importante nas investigações, mas não forneceram respostas claras sobre a identidade do homem ou o que realmente aconteceu antes da sua morte. O corpo não apresentou sinais evidentes de violência, como dito anteriormente, e os exames toxicológicos da época não detectaram nenhuma substância letal ou qualquer tipo de envenenamento. Isso deixou os médicos legistas perplexos, pois, apesar de uma possível morte por envenenamento, nenhum veneno foi encontrado nos testes iniciais. Os pertences do homem incluíam um maço de cigarro, um pente e um bilhete de trem para Henley Beach, mas nenhum documento que pudesse identificar quem ele era, ou fornecer qualquer pista sobre sua identidade. O bilhete de trem estava datado, mas não foi possível confirmar se ele realmente foi usado. Essa falta de identidade gerou ainda mais mistério. Com a polícia incapaz de determinar se o homem era alguém conhecido ou um completo estranho sem nenhum vínculo com a região ou com outros casos criminais, o fato dele ter sido encontrado sem documento em uma posição tão peculiar aumentou o teor enigmático da investigação.
fragmento de papel com as palavras Taman Shud parecia ter sido cortada de um livro que nunca foi encontrado. A expressão Taman Shud significa fim ou terminado em persa. O fragmento encontrado no bolso do homem e as palavras misteriosas levaram a polícia a uma busca desesperada para encontrar o livro do qual o pedaço de papel havia sido arrancado. Mas isso também se mostrou infrutífero. Ninguém sabia qual era o significado dessa mensagem ou se tinha alguma conexão com o homem encontrado. Pouco tempo depois, uma cópia da obra Rubaiyat foi encontrada no banco de trás de um carro, em um veículo estacionado perto da área de onde o corpo foi encontrado. Ela continha um código misterioso que parecia estar relacionado ao caso. A cópia do livro estava bastante danificada, mas o que chamou a atenção dos pesquisadores foi que, na última página, continha algumas inscrições que não faziam sentido à primeira vista. Além disso, a página final do livro tinha uma anotação manuscrita que correspondia à frase Tamanchut, reforçando ainda mais a conexão com o fragmento de papel encontrado no bolso do homem. Até hoje, esses códigos não foram completamente decifrados. Jessica Thompson, também conhecida como Joe ou Justin, desempenhou um papel central no caso do homem de Somerton devido à descoberta de seu número de telefone no Rubaiyat encontrado em posse do homem. Ela morava em Glenelg, a apenas 400 metros do local onde o corpo do homem de Somerton foi encontrado. Essa proximidade fez dela uma figura-chave no caso. Quando a polícia mostrou a Jessica Thompson o busto de gesso do homem de Somerton, ela reagiu de maneira muito surpresa, a ponto de parecer que estava prestes a desmaiar. Isso gerou desconfiança, mas é claro, pois a reação dela sugeria que ela reconhecia o homem, mas se recusava a confirmar. Um técnico chamado Paul, que fez o molde do corpo, também notou que, depois de olhar rapidamente para o busto, Jéssica imediatamente desviou o olhar e não olhou novamente, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a possível conexão dela com o homem encontrado morto. Thomson alegou ter possuído uma cópia do Rubaiyat que ela deu em 1945 para Alf Boxall, um tenente do exército australiano com quem teve contato durante a Segunda Guerra Mundial. A investigação suspeitou que Boxall poderia ser o homem morto, mas ele foi localizado vivo e sua cópia do livro estava intacta, sem as frases Tamanchut arrancada. Durante anos, especula-se que o filho de Jessica, Robin, pudesse ser filho do homem de Somerton, devido a algumas semelhanças físicas, mas foi provado que não era pelo exame de DNA. Embora o DNA tenha resolvido a questão da paternidade, ainda há questões sobre como Jessica e o homem de Somerton estavam conectados. Jessica era enfermeira e pode ter contato com ele profissionalmente ou por meio de outra conexão. O fato dela morar perto da praia de Somerton reforça essa possibilidade ainda mais. E como o Rubaiyat chegou ao homem de Somerton e por que incluiu o telefone de Jessica. Jessica nunca deu explicações sobre o código encontrado em Rubaiyat, mas é possível que ela descobrisse. Outra teoria sugere que Jessica havia persuadido um amigo a mover o corpo do homem de Somerton para a praia, a fim de criar a aparência de que ele morreu lá. É intrigante porque uma testemunha relatou ter visto um homem carregando o outro na praia na noite anterior ao corpo ser encontrado, o que dá alguma base a essa ideia. No entanto, as principais questões são a falta de explicação para o livro e o código enigmático, bem como a resistência à identificação do homem por décadas. Isso levanta a pergunta: por que essa morte permaneceu um mistério por quase 70 anos? O caso ocorreu durante a Guerra Fria, um período de intensas pressões internacionais, onde as grandes potências, como os Estados Unidos e a União Soviética,
estiveram enganjadas em um confronto ideológico e político, frequentemente envolvendo espionagem e atividade secreta. A escolha do livro Rubaiyat como parte do enigma manifestou suspeitas, pois a obra de Omar Khayyam, com sua filosofia sobre a vida, a morte e o destino, poderia ser interpretada como um código ou mensagem secreta, algo que espiões poderiam utilizar para se comunicar de forma disfarçada. Alguns sugerem que ele poderia ser um espião soviético, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Vale lembrar que as impressões digitais do Homem de Somerton não correspondem a nenhuma outra registrada no mundo ocidental. George Marshall foi um homem de Sydney que morreu em 1945, aparentemente de envenenamento, em circunstâncias misteriosas. Ele foi encontrado com a cópia do Rubaiyat em suas mãos, o que levantou especulações sobre uma possível ligação com a espionagem. A morte de Marshall se deu em uma área próxima ao local onde Jessica e Alfred Boxall estavam trabalhando, e a sua conexão com o livro, assim como a do Homem de Somerton, sugerem um padrão enigmático que desperta ainda mais dúvidas. A conexão do Rubaiyat de Omar Khayyam com possíveis redes de espionagens na Austrália é um mistério fascinante. O livro aparece em 3 casos distintos: o pedaço de papel com Taman Shud ligado ao Homem de Somerton, a cópia dada a Alfred Boxall por Jessica Thomson e a cópia encontrada com George Marshall em 1945. Essas coincidências sugerem que o livro poderia ter sido usado como uma cifra ou ferramenta secreta por espiões esperando na região. Contudo, nenhuma prova definitiva foi encontrada para sustentar essa teoria. Kate Thompson, filha de Jessica Thompson, revelou que sua mãe falava russo e sugeriu que o caso de Homem de Somerton estava acima do nível da polícia estadual. Essa afirmação levanta hipóteses sombrias, considerando que tanto o Homem de Somerton quanto George Marshall, pois ambos morreram em circunstâncias misteriosas, ambos a menos de 1 milha da residência de Jessica na época. Em 14 de junho de 1949, o corpo do homem desconhecido foi enterrado. Em Adelaide, o funeral foi prolongado pelo Exército da Salvação. Na mesma época, um recepcionista de um motel próximo revelou que um homem estranho ficou hospedado lá poucos dias antes da morte do desconhecido. Ele tinha uma pequena maleta e, segundo relatos, algo dentro dela parecia com uma agulha, o que adicionou mais mistério. Em 1959, um prisioneiro da Nova Zelândia afirmou saber a identidade do Homem de Somerton, mas a alegação não foi comprovada. Lynn Brown, ex-superintendente que trabalhou no caso, sugeriu que o homem possivelmente era de um país do Pacto de Varsóvia. Ele acreditava que as autoridades enfrentavam dificuldades em confirmar sua identidade devido ao possível envolvimento do homem em atividades secretas ou clandestinas, que poderiam ter sido comuns entre espiões durante o período da Guerra Fria. Isso tornaria sua origem intencionalmente obscura. Na entrevista de Kate Thompson para o programa 60 Minutos de 2014, ela afirmou que acreditava que sua mãe, Jessica Thompson, sabia a identidade do Homem de Somerton, mas nunca revelou essa informação publicamente. A conversa gerou a sugestão de que Jessica Thompson estava ciente de quem era o homem encontrado morto, algo que ela sempre negou. Uma das falas mais significativas de Kate Thompson foram: "Ela parecia nervosa quando o assunto surgia, e eu senti que havia algo que ela sabia, mas não queria contar." Kate percebeu que sua mãe se distanciava do assunto sempre que o mistério do Homem de Somerton surgia, sugerindo que havia algo significativo que Jessica estava deliberadamente mantendo em segredo. Kate também sugeriu que, apesar de Jessica Thompson ter negado conhecer o homem encontrado na praia de Somerton, sua mãe sabia, de alguma forma, quem ele era, mas nunca quis compartilhar essa informação. Décadas depois de um estudo liderado pelo professor Derrick, da Universidade de Adelaide, e pela genealogista Colin, trouxe um avanço decisivo.
usando DNA extraído de fios de cabelo encontrados na máscara de gesso do corpo. Derek e sua equipe supostamente descobriram a identidade do homem. Os resultados apontaram para Charles Webb, um engenheiro elétrico nascido em Melbourne em 1905. A análise foi detalhada e convincente, com evidências de que ligavam Webb a parentes vivos, reforçando a teoria de que ele era o homem encontrado na praia. Apesar da identificação ser plausível, as autoridades australianas não confirmaram oficialmente. E mesmo que a identidade de Webb tenha sido determinada, o caso levanta mais perguntas do que respostas. Quem realmente era Webb? Que ele tinha o poema e o código. E, o mais importante, como ele morreu. Uma das palavras de Derek foram: com 99,99% de certeza, nós descobrimos quem ele era. Mas, como qualquer investigador, eu sempre deixo a margem de dúvida. As coisas estranhas podem acontecer.